Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esperamos que vocês estejam acompanhando bem o nosso curso. Essa que é a nossa terceira aula, então desejamos aí que tenha sido um bom aprendizado até aqui e caminhamos aí com material para vocês fazerem download, muitas dicas, usufruam bastante de tudo isso que foi feito para vocês. É com você, Nassir. Ô, Luiz, obrigado. Realmente, né? A gente se empolga falando aqui, tem bastante coisa para falar, e hoje a gente vai falar uma coisa muito importante, Luiz. Vou até já iniciar aqui compartilhando a minha tela. Nós vimos lá atrás, né? Essa nossa aula 3, como você falou, a terceira aula do curso de Educação Financeira do Instituto Brasil Solidário, e nós falamos lá na nossa aula 1 sobre endividamento, né? Endividamento inconsequente, inconsciente, inconsequente, os endividamentos negativos, né? Nós vimos lá que o endividamento ele não é uma coisa negativa, né? O que torna o endividamento efetivamente negativo é a decisão, né? Num momento errado ou de uma forma errada de se endividar. Então, nós vimos lá também que essa situação não é por causa de crise econômica. Lembram-se lá que nós fizemos aquela comparação da pesquisa de endividamento com o PIB, e a gente percebeu que é, então, uma causa cultural, é um padrão comportamental negativo. Né? E, já que nós estamos falando de comportamento e estamos falando de finanças, é muito importante que nós falemos sobre comportamento financeiro. Não é? E para falar com vocês sobre comportamento financeiro, eu gosto de trazer aqui e apresentar para vocês o que eu chamo de linhas de comportamento financeiro. Ou seja, sequências comportamentais de hábitos, né, de ações comportamentais que os indivíduos costumam ter. Ok? Bom, a linha de comportamento 1 que eu quero apresentar para vocês é uma linha que talvez seja a que era seguida por nossos avós, talvez por nossos pais, né? E que ainda pode ser encontrado hoje, mas é muito difícil, tá? Essa linha é a seguinte: é a linha em que o indivíduo trabalha, recebe, compra o necessário, paga o necessário, ou seja, ele paga à vista aquilo que ele comprou e guarda o que sobra. Não é? Então, isso era o padrão comportamental, principalmente dos nossos avós lá no passado. Não é? Mas seria bem interessante ter uma linha dessa. Né? Então, trabalha, recebe, compra o necessário, paga o necessário e guarda o que sobra. Na linha de comportamento 2, o indivíduo trabalha, recebe, compra o necessário, paga o necessário, mas o necessário ele entende que não é o suficiente, que ele precisa ter alguma coisa a mais do que simplesmente o necessário, com todo o direito. Tá? Todos nós temos esse direito, é importante comentar isso, ok? Então, ele compra o supérfluo. Então, começa a aparecer aqui um doce, um passeio diferente, uma pizza, uma cerveja, alguma coisa que ele entende que é importante para ele. Talvez até seja mesmo, ok? Mas ele paga esse supérfluo. Então, ele trabalha, recebe, compra o supérfluo, paga o supérfluo à vista. O necessário, desculpa, ele compra e paga tanto o necessário como o supérfluo à vista, ok? E guarda o que sobra. Ok? Ele guarda o que sobra. Na linha de comportamento 3, o indivíduo trabalha, ele recebe, compra o necessário e paga o necessário à vista e compra o supérfluo. Tá? Só que esse supérfluo, ele começa a inchar, começa a crescer. Começam a aparecer mais coisas que ele acha que é importante ele comprar. Ok? Surgem produtos novos, marcas novas, modismos, né? Coisas que todo mundo está usando, então é importante que ele também use, ou que ele compre, que ele consuma, né? Então, ele compra esse supérfluo e paga esse supérfluo à vista. Mas, como esse supérfluo cresceu e o recebimento não é? Porque a gente controla
o que a gente gasta, mas é difícil a gente controlar o nosso recebimento, aumentar o nosso recebimento sempre que a gente quiser, não é? Então, ele já não guarda, porque nessa linha de comportamento, o supérfluo cresceu e ocupou tanto o recebimento dele que não sobra mais para ele guardar. Na linha de comportamento 4, o indivíduo trabalha, ele recebe, ele compra o necessário, ele paga o necessário à vista, compra o supérfluo, paga o supérfluo, mas ele precisa de mais supérfluo ainda, tá? Do que ele já estava comprando até algum tempo anterior. Né? Então, mais coisas continuam aparecendo, mais coisas continuam se apresentando como importantes de serem compradas, ali, pelo menos na ideia dele. Né? Como ele já não tem mais dinheiro para pagar à vista, ele não tem, o que ele recebe já está totalmente tomado, ele financia o supérfluo, ou seja, ele entende que ele precisa comprar. Como ele não tem dinheiro, ele financia. E aqui, pessoal, surge a figura, começa a surgir a figura e o comportamento indevido, né, do uso indevido do crédito. E, de novo, assim como a gente falou do endividamento, que o endividamento não é o problema, né, aqui a gente fala novamente que o crédito não é o problema. Na verdade, o crédito também é feito para ajudar. O limite do cheque especial, o limite do cartão, é feito para aquelas situações em que você se depara com uma doença, ou com um acidente, com um problema grave, em que a sua renda não dá para pagar o que você precisa para o seu tratamento, para o seu remédio, para aquela situação drástica ali que está acontecendo, né? E você aí sim você deve utilizar o crédito, né? Tanto o limite do cartão como do cheque especial, mas são em situações obrigatoriamente necessárias. Porque se você não fizer isso, se você tornar o crédito, as suas linhas de crédito, como um hábito normal no seu dia a dia, com certeza você vai ser assombrado por esse endividamento indevido, esse uso indevido do crédito que você está iniciando. Ok? Prova disso é que nas pesquisas que mostram de consumo e de endividamento, tá? A origem maior de endividamento de todas as pessoas e famílias é o cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito é uma coisa pré-liberada, fácil. Né? Essa facilidade faz com que ele seja o principal canal de endividamento de todo mundo. E isso é ruim. Porque como ele é fácil, tudo aquilo que é fácil, a gente não precisa nem pensar muito, talvez nem pensar. Hoje em dia, para utilizar o cartão, a gente não precisa nem pôr a senha, mas digitar a senha, né? É só aproximar para pagar ou para transferir dinheiro para pagar alguma coisa, a gente não precisa mais ir no banco, sacar um dinheiro ou entrar, nem mesmo entrar no home banking, no site do banco, não é isso? A gente consegue fazer isso através do Pix, né? Sem necessariamente entrar no site. A gente consegue transferir dinheiro e fazer pagamentos através até de aplicativos como o WhatsApp hoje. E isso é problemático. Né? Por quê? Porque é muito fácil. E aí, como é muito fácil, a gente não precisa pensar para fazer. Ok? E um alerta que eu faço a vocês é o seguinte: há 3, 4 anos atrás, a gente não imaginava que seria tão fácil realizar pagamentos até via WhatsApp, não é isso? Imagine daqui a 5 anos, como é que vai ser? Daqui a 10 anos, como é que vai ser? Será que se eu piscar com o olho direito eu faço um pagamento? Se eu pensar, eu faço um pagamento? E essa é a realidade que nossas crianças, que hoje têm 10 anos, daqui a 10 anos terão 20 anos, estarão entrando na idade adulta. E se ficar tão fácil assim e ele não tiver a consciência, imagina os perigos que ele vai estar exposto. E aí parte, de novo, a importância da educação, da iniciação e da conscientização financeira o mais cedo possível na fase humana, na existência humana. Ok? Bom, voltando lá para o nosso comportamento aqui, então ele começa aqui a financiar o mais supérfluo do que ele pode pagar à vista. Ok?
Bom, na linha de comportamento 5, o indivíduo trabalha, ele recebe, ele compra o necessário, ainda paga o necessário à vista, paga o financiado, porque ele comprou lá no cartão de crédito no mês passado, a fatura chega e ele tem que pagar isso. Então ele paga o financiado, financia mais supérfluo, não é? Por quê? Porque mais coisas continuam aparecendo, não para de aparecer coisa muito interessante, legal, de serem compradas. Então eu continuo comprando, o indivíduo continua comprando ali, né? E na linha de comportamento 6, ele trabalha, ele recebe. Olha só a inversão. Ele paga o financiado, lá no outro ele comprava, né? Lembra-se? Ele comprava o essencial, o necessário. Aqui não. Aqui, assim que ele recebe, ele paga o financiado. Porque o financiado dele cresce, continua crescendo. E ele não pode ficar ter problemas de endividamento, de problemas com o CPF, de restrições, esse tipo de coisa. Então, ele prioriza o financiado. E começa, assim, a financiar o necessário. Olha a inversão aqui. Né? Então, o dinheiro dele, que ele recebe mensalmente, passa a ser para pagar o endividamento. Tá? E a gente viu que a maior parte desse endividamento é por supérfluo, não pelo necessário. Ok? E por incrível que pareça, mesmo assim, esse indivíduo ele continua financiando mais supérfluo. Na linha de comportamento 7, o indivíduo trabalha mais. Só que trabalhar mais depende de algumas coisas. A primeira dela é oportunidade, não é isso? Eu preciso ter oportunidade para trabalhar mais, não é isso? Não é assim, eu vou ali trabalhar mais, receber mais e já volto. Não é assim que funciona a nossa sociedade. Ok? Mas vamos imaginar que esse indivíduo realmente conseguiu trabalhar mais, né? Fez hora extra, ou conseguiu uma outra fonte, um outro trabalho para o final de semana ou para a noite, e ele conseguiu. Então, se ele trabalha mais, ele recebe mais. Ok? Ele paga o financiado, continua priorizando o financiado, continua financiando o necessário, porque por mais que ele tenha recebido mais, o financiado dele também cresce, os juros também crescem. E ele continua tentando financiar mais supérfluo, só que aí fica mais difícil. Por quê? Porque os limites dele com o financiado passado, o que ele financiou no passado, e o que ele tem que sobreviver, a comida, os gastos dele existenciais necessários, já ocupam, inclusive, essa renda extra. Então, ele não tem mais como financiar o supérfluo. Se ele tivesse, ele continuaria, mas ele não tem mais como fazer isso. Na linha de comportamento 8, o indivíduo tenta trabalhar mais ainda, mas aí, além do problema da oportunidade de trabalhar ou não, existem mais duas limitações. A primeira limitação é o tempo, né? O dia só tem 24 horas, você pode até tentar trabalhar 16, 18 horas, mas você precisa dormir. Não é? E com o tempo, se você ficar aí 2, 3 semanas trabalhando 18 horas por dia, sábado e domingo, tudo isso, existe a limitação humana, o físico. A saúde não aguenta. E aí, se você tiver problema de saúde, você coloca em risco todas as suas fontes de renda, não só as extras, a principal também. Né? Você perde, você diminui a sua produção, a sua atenção, né? Você pode ficar doente, e isso é um problema. Então tem que tomar cuidado. Mas vamos imaginar que ele conseguiu trabalhar mais e receber mais. Né? Continua tentando pagar o financiado, porque aqui ele já não paga o integral, o financiado, quando você não paga o integral, os juros, todos sabemos disso, os juros é muito mais alto, ele se cresce, o endividamento cresce ainda mais, e ele continua financiando o necessário. E supérfluo, nem pensar, nem financiado. Na linha de comportamento 9, o indivíduo trabalha, ele recebe, compra o necessário possível com aquilo que ele está recebendo. Olha só, aqui ele já não compra as melhores marcas, as marcas que ele estava acostumado, a quantidade que ele estava acostumado de comida, por exemplo. Ele passa a comprar menos, comprar em lugares mais baratos, marcas mais baratas. Né? Mas ele paga esse necessário possível à vista.
e ele tenta pagar o financiado, porque ele percebe o seguinte, que ele, priorizando o pagamento do financiado, ele está ocupando tudo que ele recebe, mesmo trabalhando mais, né? Mas o financiado, o endividamento continua crescendo, porque os juros são muito altos. Né? Então, ele tenta ir pagando o que dá para pagar. E tenta esquecer o financiado, mas isso é um problema, esquecer o financiado, porque o telefone não para de tocar, as pessoas não param de apontar, porque o seu padrão de vida mudou, você não vai mais nos restaurantes, não toma aquela cerveja, não paga mais para os amigos. Esses amigos, por coincidência, desaparecem, não é? Então, essa situação toda, gente, se a gente parar para analisar, começou como? Financiando o supérfluo. Tá? Bom, ok, mas depois de apresentar tudo isso, qual seria o comportamento, a linha de comportamento ideal? Bom, a linha de comportamento ideal que eu proponho, que nós propomos para vocês, gente, é a seguinte: é a linha em que o indivíduo trabalha, recebe, guarda o programado assim que recebe. Tá? Então, ou seja, antes que o dinheiro dele fique exposto a moda, aos novos produtos, a coisa que talvez seja impossível não comprar, o que eu acho difícil, mas pode ser que eles vão aparecer, esses produtos vão aparecer, ele guarda, e guarda o quê? O programado. O que é o programado? É aquilo que estava planejado no planejamento dele. Né? Ou seja, aquilo que ele colocou, eu vou guardar R$1 por mês, R$10, R$20, 50, R$1.000, R$10.000 por mês, eu não sei. Isso é da realidade de cada um, mas precisa estar planejado e precisa haver a disciplina de guardar assim que nós recebemos o nosso salário, a nossa renda. E a partir daí ele compra o necessário, paga o necessário à vista, compra o supérfluo, sim, ele tem esse direito, até porque ele já guardou o programado dele. Então não é só viver de arroz, feijão, ovo frito e água, não é isso que eu estou falando. Ele pode ter, assim, o supérfluo, mas é um supérfluo também planejado, com limites. Não é aquele comprado por impulso. Então é bonito, eu vou comprar. É legal, eu vou comprar. Está na moda, eu vou comprar. Não pode ser assim. E ele paga esse supérfluo à vista. E por incrível que pareça, gente, a pessoa que segue essa linha, ela ainda guarda o que sobra. Tá? Pode usar o que sobra? Pode gastar? Pode, mas quanto mais ela acumular, quanto mais rápido houver o crescimento da nossa reserva, mais rápido vai chegar o nosso ponto de liberdade financeira, que a gente vai falar já já. Então, numa sequência linear, o correto seria o indivíduo trabalhar, receber, guardar já, logo que recebe, guardar o que está programado, comprar o necessário e pagar o necessário à vista, comprar o supérfluo só se for planejado, o ideal, ou deixar, já que é supérfluo, planejar para que seja comprado no mês que vem ou no futuro, e assim, lá naquele momento, comprar, e pagar o supérfluo à vista, e assim aumentar a reserva. E a partir daí a gente pensar sim em investimento, como potencializar essa reserva. Ok? Isso só é possível, a gente já viu em vídeos anteriores, né, com o comportamento da linha de desequilíbrio positiva, ou seja, gastando menos do que a gente recebe. Agora, uma coisa importante da gente ter aqui presente é todas essas linhas, eu não sei se vocês perceberam, mas todas essas linhas aqui começam com trabalha e recebe. Mas e se não trabalha e não recebe? Ou seja, nós não costumamos pensar na questão da possibilidade de nós perdermos as nossas fontes de renda. Então, isso demonstra, gente, que no nosso padrão normal, social normal, onde a nossa renda vem do trabalho remunerado, vem da venda do nosso tempo, como nós somos dependentes do nosso trabalho. E isso é uma coisa, a princípio, positiva, é claro, principalmente no começo da fase adulta, mas que ela não pode ser, né, assim para o resto da nossa existência. O ideal é que a gente não tenha que, lá aos 70 anos de idade, continuar trabalhando para sobreviver. Não é? Então, nós precisamos buscar o quê? Uma liberdade financeira, que seria a nossa
aposentadoria, a nossa autossustentabilidade, que nós já vimos isso em aulas anteriores, financeira. Não é isso? Ou seja, acumular uma reserva em que os juros dela, o rendimento dela, o produto dela, trabalhado de forma inteligente, possa nos trazer liberdade financeira. Ok? Mas para que isso aconteça, né, primeiro, um fator crítico é a decisão de gastar ou de se endividar. Não é? Então, é importante entender como nós tomamos decisões. Ok? Então, ficam aqui, essa questão de tomada de decisão, ela tem muito a ver com a neurociência. Aqui não é a minha intenção, minha pretensão dar uma aula de neurociência, mas eu queria deixar 3 fontes para vocês pesquisarem, que são importantes, que vão tornar vocês educadores melhores, ou líderes melhores, ou gestores de pessoa melhor. A primeira é Albert Bandura. Albert Bandura é um psicólogo canadense, professor de psicologia social da Universidade de Stanford, né? E que é autor da teoria da social cognitiva, a teoria da aprendizagem social, ou aprendizagem observacional. Não é assim que nós vimos lá, que todos nós aprendemos observando, principalmente a criança. Nós não vimos que o exemplo influencia, ensina e influencia. Então, entender e pesquisar sobre a aprendizagem observacional é importante para vocês, fica a sugestão. Outro nome é David Ausubel, né, já falecido recentemente, em 2008. É um psicólogo americano ativo do cognitivismo e dedicado aos estudos de melhores práticas para a educação. Ele dedicou as pesquisas dele para a educação. E é autor da teoria da aprendizagem significativa, que é o berço, gente, das metodologias de aprendizagem ativas, que nós tanto falamos, e eu até gosto e sou a favor delas, que nós tanto vemos hoje, né? Então, ele trata da aprendizagem por organizadores prévios, ou seja, o que nós aprendemos antes servem de âncora, né, de trampolim para o que nós vamos aprender no futuro. Então, se nós aprendemos errado, ou nós não aprendemos de forma devida antes, nós provavelmente vamos entender os próximos conhecimentos, os próximos aprendizados de forma torta, errada. Então, conhecer também David Ausubel, as teorias dele são importantes aí para vocês. E o último, mais recente, é Daniel Kahneman, que é um matemático psicólogo, ganhador do prêmio Nobel, né, se eu não me engano, 2006, 2007, que é professor da Universidade de Princeton, e que é autor de um dos livros mais vendidos e lidos nos últimos anos, que é O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, onde ele apresenta que nós decidimos através de 2 sistemas. O primeiro sistema é o sistema rápido, aquele intuitivo, emocional. Ah, eu quero, gostei, vou comprar. Ah, está todo mundo comprando, eu vou comprar. Ah, está em promoção, então eu vou comprar. Ou seja, a gente não pensa muito, né? A gente simplesmente decide de forma reflexiva. O sistema 2 é o mais lento, é o mais lógico, é racional. É aquele em que a gente pensa para comprar. Tá? Então, esse é o que deve ser usado. Então, pensando nisso, utilizando o sistema 2, né, é importante que a gente tenha reflexões inteligentes pré-gastos. Ou seja, nós vimos que as compras inconsequentes são a principal causa dos problemas financeiros pessoal e familiar. Sendo assim, antes de gastar, é importante que todos sempre reflitam. Primeiro, você tem certeza que realmente precisa do que vai comprar? Né? Estava planejado? É necessário aquilo lá? Ou é alguém que colocou isso na sua cabeça ou está tentando te convencer que é? Essa compra estava planejada e prevista para esse momento? Está realmente previsto? Você tem o dinheiro para realizar essa compra à vista? Porque se era realmente necessário e estava previsto, você tem o dinheiro, você não precisa usar crédito. A menos que seja totalmente a seu favor o crédito, né? Utilizar para que você tenha um retorno financeiro também. Senão, não é para usar crédito. O dinheiro que você vai usar realmente é para essa compra? Ou é um dinheiro que estava guardado lá para pagar para o supermercado, para a escola das crianças, e você está querendo se enganar que era para comprar isso? Você pesquisou opções alternativas para essa compra?
né? Lojas alternativas, produtos alternativos que tenham um preço mais atrativo. Você tentou negociar essa condição de compra com o vendedor ali na hora, para ver se tem algum desconto, ou para ver se tem uma condição melhor, um brinde que você possa ganhar nessa compra? E mais importante do que tudo, suas reservas financeiras, principalmente as existenciais, estão equilibradas? Se estiverem, ótimo. Tá? A sua compra é uma compra consciente. Se você ficou na dúvida sobre qualquer um desses, toma muito cuidado para realizar essa compra, porque ela pode te trazer problemas futuros. Tá? Então, a segurança financeira, ela depende muito de decisões financeiras conscientes, inteligentes e estratégicas. Né? E as finanças pessoal e familiar, né? Elas dependem muito do planejamento financeiro, que é uma coisa que nós vamos falar na próxima aula, ok? Importantíssimo que a gente tenha um planejamento financeiro, né, Luiz? Para que a gente possa nos basear para poder tomar essas decisões, não é isso, Luiz? Legal, Nassir. Importantíssimo, né, essa aula sobre comportamento financeiro, planejamento. E eu acho muito bacana que cada vez que a gente assiste essa aula também, faço muitas anotações, né? E aqui, para variar, eu fiz muitas anotações para a gente poder conversar, mas você coloca 10 comportamentos que são diferentes, né? Desde o que nossos avós nos ensinaram, de guardar o que sobra, até ir no guardar primeiro, mas todos eles passando aí por questões de ganhos, de gastos, de ter endividamento, que é algo normal. O cartão de crédito é um endividamento, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pela facilidade. Às vezes a gente usa o cartão como um planejamento, desde que a gente possa honrar. O problema é quando a gente faz mais gastos daquilo que a gente consegue e o crédito permite, é aí que ele vira um fator negativo, pela facilidade, como foi dito. E, obviamente, tudo isso passando pela questão do trabalho, né, pelo tempo, que já foi dito aqui. Então, claro que às vezes a gente trabalha mais, a gente pode ganhar mais por ter mais conhecimento, por ter mais experiência, mas existem fatores que fogem ao nosso controle. Às vezes, é o que nós falamos, hoje eu tenho a renda, eu tenho o meu trabalho remunerado e amanhã eu posso não ter mais. E aí tudo isso dentro do desejo, né, o desejo de querer, o desejo de poder, a frustração de não conseguir aquilo que você quer. Então, olha como essa questão do comportamento é tão ampla, né? E por isso que trazer esse último slide que você trouxe, né, que fala principalmente de todas as reflexões que a gente tem antes de efetuar, eu acho que é o principal. E a gente sabe que estamos lidando com situações muito adversas, né? Então, o universo dos professores, principalmente que nós trabalhamos, poxa, a gente sabe que às vezes é muito comum as pessoas gastarem mais do que ganham, é difícil, e aí você fala, poxa, e como é que eu faço para sobrar? Então é muito importante entender esses conceitos do consumo pela necessidade, o consumo pela vontade, né? A questão de planejar a sua reserva, de potencializar a sua reserva quando você consegue fazê-la, e se você faz isso desde cedo, você com certeza terá um sucesso maior. Então, tudo isso que a gente vem falando é justamente como lidar com essas questões desde cedo, desde a escola, desde a nossa casa, e por que esse assunto tem sido amplamente falado, né, principalmente nos últimos tempos. E o que é muito legal, Nancy, é que, para fechar, nós selamos aí com as indicações literárias que você dá, nós selamos duas coisas que são muito estratégicas no projeto de educação financeira do IBS, com os jogos Piquenique Bons Negócios, que são as reflexões sobre tomadas de decisões e riscos e oportunidades. E tudo que nós vamos comprar, tudo que nós faremos na nossa vida, passará por esses dois aspectos. Uma decisão a ser tomada, e essa decisão envolve muitas vezes a questão financeira, e riscos e oportunidades. Às vezes é ir mais devagar para ter o ganho lá na frente, e às vezes é arriscar para ter um ganho mais rápido. E é muito, mas muito interessante.
A gente não faz no curso, né, Nancy, nenhuma recomendação, né? Que às vezes o pessoal, mas o que eu devo fazer? Então, quem está participando aqui do nosso curso, acho que já entendeu que a gente não vai dar nenhuma recomendação. Mas existem coisas interessantes. Eu passei por uma recentemente que eu acho que vale a pena a gente conversar, que é você criar também uma certa obrigação de guardar. Então, vamos dizer que a gente está naquela situação do comportamento 10, onde você guarda primeiro, e aí depois você faz, obviamente, os seus itens de consumo, e pode ser que sobre também. A gente criou uma situação aqui que acabou dando certo. Eu não sei se ela é boa para todo mundo, mas nós financiamos um terreno, e aí nós financiamos na planta, e acabou, obviamente, sendo uma forma de obrigar a gente a se planejar para pagar. O que aconteceu? Terminamos de pagar e revendemos. E aí tivemos ainda um certo ganho, porque a gente conseguiu, mesmo numa situação que o país vive, na hora da venda, o terreno havia sido valorizado, acabou sendo bem interessante. Então, assim, foi uma maneira também de guardar. Mas é super importante que você consiga ter um compromisso que você possa honrar. Então, foi uma maneira diferente da gente segurar, e eu faço uma comparação com isso do comportamento 10, que você guarda primeiro. Mas aí, no caso, a gente guardou por um compromisso assumido e que tinha liquidez, que é importante lembrar isso também. Então, na hora que nós quisemos, terminamos aquilo, colocamos no mercado e deu certo. Então, a gente pode criar comportamentos 11, 12, 13, 14. A regra, ela não existe. O que é importante é o equilíbrio, é que você tome suas decisões pensadas, planejadas, para você não criar um endividamento negativo, para você não ter um desequilíbrio negativo, como a gente colocou. E eu acho que mesmo comparando pessoas que tenham ganhos maiores ou ganhos menores, a gente tem que ter essa noção do controle, e é muito importante a gente fazer isso desde cedo, e é isso que nós buscamos trabalhar aqui com os nossos educadores e também, obviamente, com os nossos alunos. Legal, isso aí. Bom, gente, isso aqui é o que a gente tinha para falar nessa aula, né? Acho que realmente deu para entender que a questão da decisão e o comportamento é um fator individual e pessoal, né? E que tem que ser tomada, principalmente a decisão, de forma muito reflexiva e tomando como parâmetros as prioridades existenciais, tá bom? Nós ficamos por aqui, daqui a pouco a gente volta no outro vídeo aí, esperando que efetivamente vocês estejam acompanhando tudo isso, todos esses assuntos na plataforma EAD e nos fascículos que estão disponíveis a vocês, tá bom? Nos vemos daqui a pouco. Até logo. Obrigado, Luiz.